Olá, alunos! Meu nome é Viviane de Menezes, eu sou professora da disciplina de Programação Orientada a Objetos e hoje nós vamos ver nessa primeira aula os conceitos introdutórios da disciplina de Programação Orientada a Objetos. Antes de tudo, a gente precisa entender o que é a Programação Orientada a Objetos. Até agora a gente tem visto o conceito de programação estruturada e como essa programação ela funciona quando a gente está criando qualquer tipo de programa. Na programação orientada a objetos, a gente vai conseguir entender como é que funcionam os novos conceitos relacionados aos objetos. Então, quais são os nossos objetivos para essa aula? O primeiro deles é diferenciar a programação estruturada da programação orientada a objetos. O segundo objetivo é introduzir os primeiros conceitos referentes à programação de computadores, utilizando esse novo paradigma de programação orientada a objetos. O terceiro objetivo é entender o contexto histórico da programação orientada a objetos. E, por fim, entender alguns conceitos básicos de objetos, classes, atributos e métodos, que são conceitos essenciais no decorrer da disciplina. Então, vamos lá. Então, o primeiro objetivo é o quê? A gente precisa entender qual é a diferença de programação estruturada para programação orientada a objetos. A gente deve se lembrar que quando a gente programava utilizando a programação estruturada, a gente utilizava os conceitos de funções e procedimentos na construção dos nossos programas. Ou seja, a gente criava uma função principal e através dela a gente chamava outras funções para a construção dos nossos programas. Na orientação a objetos, não. A gente vai ter sempre o conceito de objetos. Então, esses objetos vão se comunicar e através dessa comunicação vai acontecer através de mensagens para a construção dos nossos programas. Como é que tudo isso começou? Isso começou no final da década de 60, onde foram introduzidos os primeiros conceitos relacionados a objetos, através da linguagem de programação Simula e Smalltalk. A partir daí, foram criados novas linguagens de programação utilizando esse paradigma que até hoje nós temos como, por exemplo, a linguagem Java, a linguagem C++, a linguagem Python, dentre outras, que utilizam esse tipo de paradigma na programação de computadores. Bem, então qual é o conceito de programação orientada a objetos? Como eu disse inicialmente, na programação orientada a objetos, o elemento central são os objetos. Então, esses objetos eles são utilizados como elemento central na construção dos nossos programas. Então, todo o processamento se dá através desses objetos, que a gente vai entender mais para frente o que são esses objetos. Bem, antes da gente dar prosseguimento, a gente precisa entender que quando a gente trabalha com programação orientada a objetos, a gente trabalha pensando em 4 pilares desse paradigma. A gente não vai tratar desses pilares detalhadamente nessa aula, mas eu preciso só que vocês entendam quais são esses pilares. O primeiro deles é o polimorfismo, a herança, a abstração, o encapsulamento. A gente vai tratar de cada um desses pilares nas próximas aulas, mas para hoje a gente precisa entender somente o pilar a abstração, para a gente poder compreender como se dá essa programação. Então, o conceito de princípio da abstração é o seguinte: é a capacidade de abstrair a complexidade de um sistema e se concentrar em apenas partes desse sistema. Ou seja, você vai focar naquilo que é realmente importante na resolução do seu problema. Quando a gente pensar, por exemplo, num exemplo real de um cardiologista, um médico cardiologista, ele é especialista em tratar problemas do coração. Ele não esqueceu que existe todo um sistema complexo, ele não esqueceu esse sistema, mas para ele, naquele momento, o foco dele é se concentrar apenas no coração. Da mesma forma que a gente está programando, a gente vai ver que os objetos eles possuem várias propriedades, mas para aquele problema específico a gente vai se concentrar em apenas propriedades específicas. Então isso é abstração. E a gente vai ver que no decorrer dos nossos problemas a gente vai se deparar com esse princípio o tempo todo para a construção dos nossos problemas. Então, como eu falei, como a programação orientada a objetos, ela trata o objeto como um elemento principal, a gente precisa entender o que é um objeto. Na verdade, essa ideia, esse conceito de objeto é um conceito bastante comum no dia a dia, porque é realmente essa ideia de qualquer coisa que a gente pode dar nome, uma cadeira, um lápis, uma bicicleta. Então, isso é o conceito de objeto. Por exemplo, a gente tem aqui um carro e uma pessoa. Então, são 2 exemplos de objetos. O exemplo de objeto pessoa e o exemplo de objeto carro. Então, esses carros eles possuem características que são a cor, o tipo, a placa, por exemplo, e possuem comportamentos que são outros conceitos que a gente vai ver mais para frente. Mas aqui a gente está vendo um exemplo de objeto.
O outro conceito que faz parte do nosso estudo é o conceito de classe. Classe, na verdade, é uma espécie de molde, uma forma. Então, você vai ter, por exemplo, uma classe chamada carro, e a partir dessa classe você vai ter a possibilidade de construir vários objetos do tipo carro. Então, você vai ter, por exemplo, 10 carros, que são 10 objetos carro, da classe carro, mas cada objeto desse vai ter suas propriedades diferenciadas. Então, você vai ter, por exemplo, um carro do tipo Porsche, você vai ter um carro do tipo Ferrari, por exemplo. Então, são objetos carro que fazem parte da mesma classe. Então, essa classe é uma forma, é uma espécie de molde para a construção dos nossos objetos. Por fim, a gente vai ver o conceito de atributos e métodos. Como eu falei, todo objeto ele possui características e comportamentos. Então, características são dados daquele objeto. Por exemplo, um objeto pessoa, ela possui um nome, um CPF, um tipo de cor de cabelo, cor de olhos, são características inerentes àquele objeto. Na programação orientada a objeto, essas características já têm um nome, que são os atributos. Outra coisa que um objeto possui são comportamentos. Então, toda pessoa anda, ela fala, ela come, ela dirige. Então, ela tem ações que são particulares daquele objeto. Então, na programação orientada a objetos, esses comportamentos ou essas operações, elas são chamadas de métodos. Então, a gente vai ver, quando a gente vai construir nossos programas, que a gente vai precisar definir os nossos objetos, a gente vai definir também os nossos atributos e os nossos métodos para a gente poder compreender como é que funciona a construção dos programas. Então, para a aula de hoje, a gente viu o quê? A gente viu o que é a programação orientada a objetos, onde a gente vai tratar um programa utilizando um objeto como elemento principal na construção dos nossos programas. Nós vimos o conceito de objetos e classes. Nós vimos também que esses objetos e classes eles possuem atributos e métodos que são nada mais nada menos do que características e comportamentos de um objeto. E a gente viu também que a gente mudou de um paradigma onde a gente tratava de funções e procedimentos e agora a gente passa a ter um novo paradigma, que é um paradigma voltado para a construção de programas utilizando objetos que se comunicam através de mensagens. Então, na próxima aula, nós vamos ver outros conceitos e a gente vai começar já a ver a nossa parte prática para a gente poder entender melhor como é que são construídos os programas orientados a objetos. Então, até a próxima aula.